Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Mais uma dica aqui no nosso canal do YouTube, reativando esse nosso modo temas de redação, temas da atualidade aqui, já que a gente tem aí pela frente muitas provas. Pessoal, nesse momento aqui eu vou falar especificamente com o pessoal que está aí na preparação para as carreiras policiais, provas da área da segurança. A gente tem um panorama muito positivo aí para o ano de 2021, com provas remarcadas, com editais que sairão. Então é hora da gente canalizar aqui esse nosso trabalho e avançar aqui pela discussão dos principais temas. Nesse nosso vídeo dica, eu vou mostrar para vocês como você arquiteta o seu raciocínio e encadeia aqui o conteúdo, simulando um tema de redação. Se liga comigo aqui então, você está com o professor Rodolfo Gracioli. Nós estamos falando de temas da segurança, e eu quero que você se recorde já que são muitas as possibilidades. Rodolfo, exemplifica para mim aí. Reconhecimento facial, um desafio a ser tratado na área da segurança. Porte de armas, flexibilizar ou não, tema clássico. Violência urbana, sociedade do medo, um tema que permeia, na verdade, todos os outros da área da segurança. Pega lá a violência contra a mulher. Violência contra a mulher, uma pauta clássica também que já apareceu em várias provas. Violência contra os negros. Violência contra os negros, tema de destaque aí dos últimos anos. Pega lá a questão do tráfico de drogas e crime organizado, para quem vai aí para provas da PF, PRF, organizado. Cara, isso tem que estar na ponta da língua. Pega lá a crise do sistema prisional, tema clássico de prova, Brasil e seus desafios com relação à ressocialização. Tenho falado muito aí desse tema nas minhas aulas, quando a gente discute possibilidades para uma prova do DEPEN. Mas aqui a gente está falando de um tema que se multiplica para outras provas, um tema aí de suma importância. Segue comigo aqui nessa nossa linha de raciocínio, nessa explosão de recortes, para falar um pouquinho sobre crimes cibernéticos. Crimes esses que cresceram num contexto de pandemia e reforçam a necessidade da gente olhar para a própria legislação, né, para a gente tratar aí o ambiente virtual como uma extensão da realidade, e nós já temos setores específicos no enfrentamento desse tipo de violação no espaço virtual. Chega aqui mais comigo para a gente falar de um outro tema clássico, redução da maioridade penal. Gente, aqui eu pontuo para vocês algumas das possibilidades das próximas provas. Olhando aí para o ano de 2020, eu apostaria muito na questão do reconhecimento facial. Já venho falando isso, quem acompanha as nossas dicas lá no Instagram, quem está com a gente aí nos outros canais, no Telegram, já sabe disso. A questão racial em 2020, ela desponta com muita força, mas aqui nesse instante eu vou trazer uma orientação bem prática para você compreender como arquitetar o seu parágrafo de desenvolvimento. E aqui nós vamos para a riqueza dos detalhes. Se liga comigo então nessa nossa pirâmide, ó. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, aqui eu estou falando de fundamentação. Fundamentação. Rodolfo, o que é isso, cara? Aqui a nossa preocupação é que você olhe para o conteúdo. Então aqui, ó, a gente está falando do conteúdo em questão, certo? Eu estou pensando num tema aqui, ó, que seria o desafio das fronteiras. Desafio de proteção das fronteiras. E aí a gente já usa aqui para uma prova de PF, PRF, principalmente. Não se descarta para outras provas, mas majoritariamente PF, PRF. Pessoal, primeira coisa importante, ó, e eu já destaco isso. Não basta você ter o conteúdo disperso se você não conseguir concatenar essas ideias, encadeá-las e progredir ao longo de um parágrafo do desenvolvimento, no caso de um SEBRASP, respondendo um tópico. Então eu preciso fazer a melhor utilização.
Isso já começa desde a seleção do meu repertório. O que eu sei frente àquele tema, frente àquele tópico. Mas passa também pela melhor arquitetura. Aqui, nesse meu exemplo, cada uma dessas partes seria um período. Primeiro período. Período começou, vai até o final, ponto ali no... Comecei a escrever, né? Ele vai até o ponto. E sigo na frente, com o segundo período. Segundo período. Aqui eu teria um terceiro período. Aqui um quarto período. E aqui um quinto período. Rodolfo, eu preciso de tudo isso? Já te falo que não. Aqui a gente está numa preparação para o pior. Então eu vou mostrar para você qual tipo de informação cairia bem para essa análise aqui. Né? Mas lógico, gente. Dependendo da sua letra, dependendo da descrição aqui de cada um dos itens, 3 períodos vai ser suficiente, 4. Aqui a gente vai detalhar o máximo que a gente puder para, inclusive, ampliar o seu repertório. Então, estou falando do desafio das fronteiras. Cara, eu preciso falar aqui, ó, que o Brasil tem extensão continental. Gente, isso é o básico, né? Por quê? Porque automaticamente isso se torna um problema a ser gerido, um problema, certo? Só que eu só falei genericamente e nesse primeiro ponto todo mundo vai chegar. Aí eu falo assim, ó, são 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres, estou arredondando, terrestres, são 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas. Boa, Rodolfo. Cara, percebam aqui a conexão dessa parte com essa. Percebam que eu vou fazer um outro jogo aqui, ó. Automaticamente, sendo um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e aqui eu posso comparar, por exemplo, com uma Europa que tem cerca de 10,5 milhões de quilômetros quadrados, dá para entender a dificuldade de você monitorar as fronteiras. Então, olha aqui, ó. Eu sustentei a questão central, né? Falei aqui do desafio da extensão continental, e aqui é o território mesmo, é uma questão de geografia física. Poderia até colocar, vou pontuar aqui, o Brasil é o 5º maior país em extensão territorial, ó. Poderia pontuar aqui sim. Quanto maior a riqueza de detalhes dentro da abordagem, melhor. 5º maior em extensão territorial. Extensão territorial. Boa. Só que eu afunilei isso, eu promovi esse detalhamento do meu conteúdo. E é isso daqui que importa, ó. Eu busquei aqui, então, um detalhamento com informações que para grande parte dos candidatos vai passar em branco, né? O cara não vai ter essa informação técnica porque é um conhecimento geral da perspectiva geográfica do Brasil. Isso realmente passa, gente, isso acontece. Só que eu preciso incrementar. Aqui eu tirei um 7, uns 70% da nota na minha fundamentação, olhando para esse tópico especificamente. Aí segue aqui, ó. Aí eu falo que hoje são 10 cerca de, né? Sempre o cerca de para não cair em nenhum equívoco. 10,5 mil policiais rodoviários federais. Tá aí, gente. Esse número, automaticamente, ele aparece como um grande desafio e eu posso falar aqui, ó, eu vou até puxar uma setinha aqui, ó. Posso falar da questão de infraestrutura e de capital humano, né? Não é à toa que um concurso é muito bem-vindo nesse instante para ampliar o poder de ação da própria PRF. Aí eu quero condecorar o meu parágrafo, terminar aqui falando do programa Vigia. Programa Vigia. Programa atuante nas áreas de fronteiras para combater o crime, que até agosto deu um prejuízo de 2 bilhões de reais para o crime organizado. Programa esse específico para a área de fronteiras. Pessoal, entende comigo aqui. Se você fizer esse exercício
na hora de produzir o seu parágrafo, não tem como errar. Aqui a gente poderia até alternar de alguma forma a ordem, né, dos períodos. O primeiro é o todo, né? O primeiro é sempre aquela linha de raciocínio maior. E aí você afunila. Isso é até importante, né? Então esse daqui, ó, esse primeiro período aqui, ele tem que estar aqui como a abertura do seu parágrafo. Né? É regra, Rodolfo? Não, mas fica legal, né? Porque você está apresentando um detalhamento de uma informação maior. Agora, os outros aqui, a articulação que você vai fazer, ela é até mais versátil, é até mais flexível. Mas olhou para isso, não tem segredo, né? Não tem como você falar que, de alguma forma, isso não está visível, né? Dentro da abordagem do tema. Porque você está crescendo na riqueza do detalhe. E depois, num outro tópico, eu vou falar sobre o papel das forças policiais no enfrentamento a essa violência nas fronteiras. Com ações estratégicas, ações de inteligência, com forças integradas, com intercâmbio de dados. Então aí, óbvio, né? Aqui a simulação é de um recorte, de uma linha de fundamentação. Queria que vocês entendessem que é muito possível, sim, produzir um bom texto, desde que você tenha essa visão geral. E eu me coloco aqui à disposição pelas nossas redes sociais para você continuar acompanhando as nossas dicas, tirar dúvidas. Eu estou aqui nesse nosso trabalho realmente horizontal para a gente vencer juntos esse medo aí da redação, para você se tornar um policial, seja federal, civil, rodoviário, enfim, podem contar comigo, beleza? Não esquece do joinha no vídeo, compartilha aí com quem você conhece, com quem vai servir esse conteúdo. Não se esquece de inscrever aqui no nosso canal, impulsionando o nosso material. Eu estou sempre à disposição. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu, beijo, tchau.